Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio seja dado ao nosso Deus. Amém? Mais um domingo aí, graças a Deus, né? Hoje, 23 de outubro de 2022, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que aqui está, você que está aí do outro lado do Facebook, seja agora nesse momento ou quando você for assistir, que o Espírito Santo de Deus encha vocês de todo o amor, de toda a paz, de toda a alegria. Amém? Lembrando sempre que nós não estamos aqui para pregar a nós mesmos, para agradar a homens ou a quem quer que seja, amém? Estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus e mostrar a verdade do Evangelho aos amados irmãos, amém? E hoje nós temos para a nossa meditação no Espírito o tema graça, como devemos servir a Deus. Amém? Tema esse bem, aqui destacado, que muitos até hoje ficam pensando, imaginando como realmente devemos servir a Deus. O que fazer para servir a Deus? Amém? Esse é o tema que nós vamos tratar hoje, graças a Deus. Amém? Então, antes de iniciarmos aqui, deixa eu mandar a graça e a paz para os nossos amados irmãos aqui na nossa cidade de Sobradinho, todos vocês que têm nos assistido, amém? Não citei nome aqui, mas receba o abraço do Ministério Nova Sião, de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus continue aí abençoando vocês, abrindo os olhos espiritual, a mente iluminada, para que assim você também compreenda o Evangelho da graça de Deus, na vontade do nosso Deus, amém? Também os nossos irmãos no grupo do WhatsApp, conhecendo a graça, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, e também nossos amados irmãos pelo mundo afora, e também lá na Tapera, Santa Rita, Casa Nova, todas as localidades e vizinhanças, que o Espírito Santo de Deus encoraje a cada um de vocês, amém? Glória a Deus, amém. Então, amados irmãos, como estamos aqui mostrando o tema, graça, como devemos servir a Deus. Será? Como é que devemos servir a Deus? De que maneira? Como? Quando servir? Será que a maneira de servir a Deus é como nós vemos hoje? Será que para servir a Deus ou alcançar algo de Deus precisamos fazer muito? Vamos saber, amém? Vamos saber, vamos entender aqui na palavra como realmente devemos proceder diante de Deus. Sabemos que hoje a maioria, dos ministérios que tem pelo mundo aí afora vivem rudimentos, estão debaixo de lei, amém? E nós não estamos mais, amém? Hoje nós não precisamos de rudimentos, debaixo de campanhas, de propósito, amém? Seja de qualquer tipo de manobra para agradar a Deus ou alcançar algo de Deus, amém? Então, hoje nós vamos tratar desse tema, graça, como devemos servir a Deus, amém? Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 1, amém? Para a gente começar. Olha só o que diz aqui a palavra do nosso Deus, o nosso amado irmão Paulo, pregador, fundador do Ministério da Graça de Cristo, onde Cristo escolheu ele, separou,
Tirou ele dali daquele meio que ele estava e deu a graça a ele. Amém? De implacável perseguidor, passou a ser um implacável no ministério da graça de Deus, em pregar a ressurreição de Cristo. O Cristo ressuscitado. Amém? Trabalhou, como diz ele, mais do que o que ele fazia quando era um sacerdote, né? Dava ali o seu voto no sinédrio para matar ali aquele que pregasse a ressurreição de Cristo. Então, leia comigo o versículo 1, Romanos capítulo 1, no versículo 1. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha só, está vendo? Chamado por Deus para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Que evangelho é esse? A graça. Então, como nós devemos servir? Em graça, amados irmãos. De graça recebei-vos, de graça vos dê. Amém? Não que seja errado, amados irmãos, a gente contribuir. Amém? Isso não é errado, você contribuir para ajudar o próximo. Mas o que sempre nós temos dito aqui, amados irmãos, que não é para que você faça, que isso não é do evangelho da graça de Deus, apesar de estar escrito, né? Como muitos e a maioria até hoje, quando abre a Bíblia para falar em contribuição, eles abrem aonde? Em Malaquias, né? 3:10. Mas não é dessa forma, amém? Aquele dízimo que aquele povo naquela época fazia não era em espécie, como hoje. Quem criou o dízimo em espécie, amém, amados irmãos, foi o próprio homem. Apesar de que naquela época já existia dinheiro, mas os 10% que era tirado ali não era em dinheiro, amém? Era em espécie. Mas nós não estamos aqui para tratar desse tema hoje. Hoje nós vamos aprender como devemos proceder, como devemos servir ao nosso Deus. Será que eu preciso fazer uma campanha? Será que eu preciso fazer um propósito ou um voto? Será que eu preciso estar dentro do templo 24 horas? Amém? O templo entre 4 paredes. Amém, amados irmãos? Porque nós somos morada, né? Templos do Espírito Santo somos nós. Amém? Glória a Deus. Então, para viver bem, para estar bem diante de Deus, não precisa você fazer esse tipo de manobra. Você só precisa crer. E em quem crer? E como crer? Naquele a qual Deus enviou, o Cristo. Amém? Veja comigo Gálatas 4:7, por favor. Livro de Gálatas, capítulo 4. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 4, no versículo 7. Assim que já não és mais servos, mas filho, e se és filhos, és também o quê? Herdeiro de Deus por Cristo. Olha só, aqui, Paulo já dizendo aqui aos Gálatas, ele diz, olha, se és filho, já não é mais servo. E se és um filho, você é um herdeiro de Deus. E então, se nós somos, aqui no caso, né? Voltando aqui o raciocínio, no caso aqui, Paulo estava falando para aqueles Gálatas que tinha que ser dessa forma. Mas nós, amados irmãos, nós já nascemos assim, abençoados, amém? Filhos, já nascemos filhos, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do amor, da graça do nosso Deus. Não somos mais servos,
Amém? O que fazemos para Deus não é obra, como a obra que muitos pensam, cheia de rudimento. Isso não é obra. A obra de Deus é o quê? Ele nos separou para as boas obras. E como fazemos boas obras? Praticando elas, amados irmãos. Fazer obra não é você simplesmente, como eu falei agora há pouco, estar dentro do templo direto, orando sem cessar. Temos que orar, sim, isso concordo plenamente que temos que orar, mas com entendimento, orar em agradecimento a Deus, orar um pelos outros, temos que orar sim, mas não pedindo para Deus fazer algo na vida de alguém, ou pedir a Deus para mudar alguém. Amém? Então, hoje nós não podemos mais, amados irmãos, dizer que somos servos ou herdeiro de Deus. Quem herdou, se o testador morreu, então aquelas pessoas, junto com os demais, se tornaram herdeiros da bênção. E nós, hoje, nós somos participantes, não é verdade? Deixamos de ser herdeiro e agora proprietários, participando das mesmas bênçãos que tinham aquela igreja primitiva. Hoje nós somos o quê? Proprietários das bênçãos de Deus. Herdamos? Não, passamos a ser proprietário. O herdeiro, amém, deixou de ser o dono da herança para passar a ter posse, a viver bem, a estar bem com Deus, sem precisar de rudimento, sem precisar de campanha, sem precisar de propósito. Nascemos abençoados com todas as sortes de bênção espiritual. Amém? Aqui Paulo dizia aos Gálatas: olha, vocês não são mais servos, vocês agora são filhos, são escolhidos de Deus. Está vendo? Participante das bênçãos. Graças a Deus, é assim que nós devemos proceder diante de Deus. Isso é um dos pontos, amém, que Deus, Ele vê em cada um de nós, que já nascemos assim, abençoados. Se não vejamos aqui Romanos capítulo 6, no versículo 3 e 4. Amém? Quem encontrou Romanos, diga amém. Glória a Deus. Encontrei aqui Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, no versículo 3 e 4. Olha só o que dizia Paulo aqui aos Romanos. Olha como devemos proceder diante de Deus, servindo a Deus. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim devemos nós também em novidade de vida. Olha só, assim como Cristo, nós também devemos, no grande dia que cumprir os seus dias na terra, é dessa forma que nós temos que proceder diante de Deus, estar bem, viver bem enquanto a terra for o nosso lar, para que assim, verdadeiramente, nós possamos estar no lugar de filho. Não estar como servo, como nós vimos de hoje a hoje, que hoje tem 8 dias no domingo, que eu preguei aqui, mostrei a vocês que nós não devemos mais andar segundo a carne, pois quem anda debaixo da carne, sobre os feitos da carne, ele terá consequência. Então, não é para que você seja servo. Por quê?
Porque o servo não fica, não permanece na casa, amados irmãos. Amém? O servo não fica na casa, mas o filho sim permanece para sempre. Está vendo? Por quê? Porque agora sois filhos e não servos. E é dessa forma, amados irmãos, que devemos servir a Deus com amor, com gratidão, sempre agradecendo a Ele pelas bênçãos, pelos feitos, pelas maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Tem gente que até hoje pensa que para estar bem com Deus tem que participar de um propósito, de fazer uma campanha, de fazer um voto com Deus. Não, amados irmãos. Nós não precisamos fazer nada desse tipo de manobra. Por quê? Porque Cristo, amados irmãos, Ele fez isso por mim e por você. Ele venceu a lei, venceu a morte. Amém? Nós temos que andar em novidade de vida. Servir a Deus em amor, em gratidão, praticando as boas obras. Não obras, como falei agora há pouco, com rudimentos. Abrindo o Evangelho, a Bíblia, e mostrando às pessoas lei, contando às pessoas a história daquele povo, dos antepassados da primeira igreja primitiva, as ovelhas, perdidas da casa de Israel. É bom, sim, que a gente leve? Com certeza. A lei teve a sua glória, amém? Mas, no entanto, não era bom para o homem. O homem nenhum conseguiu cumpri-la. Foi por isso que Jesus, amém, se fez aqui nessa terra como carne e sangue para cumprir o que eu e você não poderia fazer. 613 mandamentos para um homem que vivia debaixo da lei cumprir, e ele não cumpria, e então o Cristo ressuscitado resumiu esses 613 mandamentos em 2. Amém? Que é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E sabe o que é que fazemos com o nosso próximo? Todo homem é falho. E quando o próximo precisa, ou quando há uma desavença, ou quando há uma briga que acontece, nós somos os primeiros, em vez de acolher, de ajudar, tentar resolver a situação da melhor maneira possível, muitos, querem logo partir para a agressão, tirar a vida, matar como simplesmente a vida não fosse nada ou pertencesse àquele a qual está tirando. Não é dessa forma que servimos a Deus. Um verdadeiro cristão, um autêntico cristão, amados irmãos, ele vai saber lidar com essas situações. Ele vai saber se comportar. Amém? Quando vir a aflição, é nela que você tem que se fortalecer. Amém? Nós não devemos agir por conta própria. Querer fazer as coisas à nossa maneira, à vontade da carne. Isso não é servir a Deus. Isso não é estar debaixo da graça de Deus. Não é estar vivendo as maravilhas do nosso Deus. Amados, se nós não amarmos uns aos outros, eu sei, sim, pode até ter gente aí dizendo, que, irmão, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas o que acontece é que você tem que se policiar, fazer o seu melhor. Quando vir as aflições, quando vir o desejo, a vontade da carne, você se segurar, deixar de lado as coisas ruins, praticar o que é bom. Quando uma pessoa lhe afligir, ou tirar você do sério, ou tentar fazer com que você chegue ao extremo, o que você faz? Foge. A Bíblia nos manda fugir da aparência do mal, mas não é o mal como muitos pensam que é um diabo, um espírito ruim, um demônio. Não, é o próprio homem com a sua carne ativada. Amém? Isso não é servir a Deus. Isso é você estar debaixo de quê? Da sua própria consciência, querendo fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Isso não é viver
Isso é você querer, como é que diz, nadar e morrer na praia. Adiantou de alguma coisa? Será que foi bom o que eu fiz? Será que o que eu disse para aquela pessoa foi bom? Será? Ah, não, mas eu estou aliviado porque eu desabafei. Eu disse o que eu queria dizer e ouvi o que não queria ouvir. Porque é desse jeito, amado, que a carne age. Amém? O espírito e a carne, eles brigam os dois, né? Fica ali a carne e o espírito em uma luta constante para que nós não façamos o que queremos. Mas se você der lugar ao Espírito, se você der ouvido ao Espírito, você vai vencer todas essas coisas. Diga amém. Vamos lá no Velho Pacto, abra lá no Evangelho de João. Vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só, o Evangelho de João, no capítulo 8. Amém? João, capítulo 8, versículo 35. Quem encontrou, diga amém. João 8, 35. Graças a Deus. Vamos lá. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém? Olha só, João 8, 35. Isso aqui é o médico, né? Lucas, que escreveu os feitos, né, de Jesus de Nazaré. Aqui no apóstolo João, o último, né, dos apóstolos. Olha só, João capítulo 8, no versículo 35. Ele diz: ora, não fica para sempre, como eu disse a você, tá vendo? Em casa. Ora, o servo não fica para sempre em casa. Por quê? Porque, amado, um servo, quando se tem alguém que faz serviços para você, que presta serviço para você, ele tem um horário e um tempo determinado para que ele faça as suas atividades e saia da casa, né? Aqui, a casa, o filho permanece em nós, é quem? O Espírito, Deus, amém? Está dentro de cada um de nós. Então, se nós somos filhos de Deus, amados irmãos, aqueles a qual Deus escolheu, né, como filho, chamou ali ao feito, filho meu, então você deixa de ser servo para ser filho. Quando uma pessoa chegar para você dizendo, e aí, servo de Deus? Você diz, não, querido, eu sou filho assim como você. Porque é assim que Deus nos vê. Ele olha para cada um de nós e o que faz? Ele nos vê como filho, como espírito, revestido de quê? De carne. Para que assim nós possamos viver bem em Cristo Jesus, enquanto a terra for o nosso lar. Amém? Então, essa maneira de servir a Deus como servo de Deus, não é você estar dentro do templo 24 horas, ou subindo no monte. Ah, irmão, o senhor está dizendo que é errado subir no monte? Não. Se você tem vontade de subir, você sobe, você vai aonde você quiser. Não é correto é você fazer orações incessantes, ou até mesmo uma vigília, como muitos fazem aí, né? Ou jejua, para quê? Ah, não, mas é para matar o desejo, a vontade da carne. Será que realmente é para isso? Pelo contrário, né, amados irmãos? Para muitos que não têm o conhecimento do que é o jejum, ontem nós vimos isso na palavra. O que acontece? O que acontece, amados irmãos? Que o jejum a qual Deus quer que eu e você pratique, não é esse jejum de matar ali o irmão de fome. Amém? Não é assim. O jejum, amados irmãos, nada mais servia para alimentar o ódio, a ira, e Deus não se agrada disso. Se você não lembra, eu vou advertir, abrir os seus olhos,
que quando Paulo passou a pregar o evangelho da graça de Deus, ele passou a ser perseguido por aqueles que se diziam cristãos. Amém? Aqueles que achavam que sabiam mais do que ele estava pregando um Cristo ressuscitado. Então, por isso, eles lançaram ali um jejum. E eles diziam nesse jejum que os judeus fizeram, diziam assim, que eles não iam cessar, não iam comer e nem iam beber, enquanto eles não vissem a Paulo morto. Está vendo, amados irmãos? Ah, irmão, mas o senhor está dizendo que o jejum que eu estou fazendo está errado. Está sim, amados irmãos. Não se faz jejum para fortalecer a carne. Pelo contrário, você vai alimentar a ira, o ódio, adquirir um problema de saúde. Ah, amados irmãos, mas, irmão José, eu vou no monte, eu passei mais de 3, 4, 5 horas jejuando, fui no monte e recebi de Deus uma revelação, recebi poder de Deus. O Senhor está dizendo que eu não me enchi do Espírito, porque você já era cheio, amado. Não, porque é sem obras meritórias, sacrifício de tolo. Deus não se agrada de sacrifício, amém? Até porque, amado, o sacrifício já foi feito, amém? Não precisamos mais fazer mais nada para agradar a Deus ou para estar perto de Deus, pois Ele já está em vós, amém? Assim como está em mim, todo o tempo. Não tem como o homem se afastar de Deus, ou de se desviar de Deus, como encontro muitos, amém? Quando eu estou trabalhando, encontro muitos amados irmãos chegar para mim e dizer: irmão José, eu estou desviado, irmão, tem tempo que eu me desviei. Amado, eu digo essa que eu digo para você, eu digo assim para eles: amado, ninguém se desvia de Deus, ninguém se afasta de Deus. E esse pronunciamento do homem, amém, está a pertencer a algum ministério, e quando ele sai de lá, a pessoa se considera como um desviado, um afastado de Deus. Essa ideia não existe, amado. Por quê? Se você desistir de Deus, Ele não desistirá de você. Ah, irmão, mas eu vi lá na lei, quando eu estava lá, diz que quando a gente sai de dentro da igreja, diz que a gente entra com um demônio e sai com 7, e volta com 8, né? Isso, amado irmão, é uma ideia errada, que muitos que se dizem, né, e recebem até o título de pastor, ou até tem o dom de pastorear, ensina aos amados irmãos da maneira incorreta. Não é correto afirmar, amados, que um homem entra com um demônio e quando ele sai da igreja entra mais 7 nele. Isso é mentira, amados irmãos. Não existe isso, amém? Isso não existe. Essa passagem a qual muitos pregam e está na Bíblia, daqueles filhos, né? Os 7 rapazes lá, que aquele povo, e o tradutor colocou como diabo, né? Como espíritos malignos, rasgou, deixou aqueles homens nus, né? Essa ideia que o homem sai da igreja, porque a igreja somos nós, não tem como nós sair de dentro da igreja, não é verdade? E se o espírito que está dentro da igreja, que faz morada, sair da igreja, aí sim a igreja desce à sepultura, volta ao pó, e o espírito para Deus, a qual ele deu, amém? Então, amados irmãos, é só uma maneira de você se prender a algo. Essa ideia de você se desviar de Deus não existe. Ou que você está afastado. Não, irmão, estou afastado dos trabalhos, da obra. Amado, não está. Você está afastado da doutrina que o homem criou naquele ministério. Porque cada ministério tem uma doutrina diferente. Tem uns que você não pode usar brinco, você não pode passar batom, você não pode fazer isso, você não pode aquilo. São tantas coisas que se eu for falar aqui, nós vamos amanhecer o dia e não termina de falar. Amém? Isso são o quê? Doutrinas criadas por homens. Ah, amado irmão, e é errado? Não, é bom que muitos aprendam a se comportarem. Amém?
o sistema religioso é um campeão de audiência nessa parte, em fazer muitos, né, através do medo, mesmo pelo ensinamento da forma incorreta, mas muitos aprendem a se vestir, a se pronunciar, e isso é uma parte boa, mas fica preso ao diabo, à campanha, a propósitos, a rudimentos. Isso não é liberdade, isso é prisão. Amém? Ah, irmão, e aí no Ministério Nova Sião, não tem doutrina, não? Tem, amados. Aqui, ó, palavra. Amém? Essa é a nossa doutrina. É o Cristo ressuscitado, o nosso pastor. Ah, irmão, quer dizer que aí não tem pastor? Não. Pastor aqui é Deus, Cristo ressuscitado. Aí o irmão Deraldino não é pastor, não? É não. É um dispenseiro fiel da palavra de Deus, assim como eu. Ah, irmão, mas quem prega, quem está atrás de um púlpito é um pastor. Não, posso até usar o título, né? O dom de pastorear, mas eu não sou pastor. O pastor é Cristo. Ele é o grande eu sou. Eu posso dizer, eu estou na função de um pastor, mas dizer que eu sou, não. O único que é Cristo. Em qualquer lugar que você chegar e um homem abrir a boca e dizer, eu sou o pastor, você diz, você está mentindo, que só existe um, Cristo. Ele sim, ele disse, eu sou o grande eu sou. Está lá, né? Moisés, Senhor, como que o Senhor quer que eu vá para aquele povo? E o que é que eu vou dizer a eles quando chegar lá? Eles vão me questionar. E Jesus respondeu para ele como? Moisés, quando você for questionado, diga para aquele povo dessa forma, quem me mandou foi o grande eu sou. Está vendo? Como falei agora há pouco, eu posso estar na função de um pastor, mas eu não sou. Amém? Quem é Cristo. Então, amados, são coisas, são rudimentos, algo que você serve a Deus da maneira errada. Isso não é servir a Deus. Amém? Você está debaixo de homens, de rudimentos, de mandamentos, de doutrinas de homens. Isso jamais, amados irmãos, jamais em graça nós podemos nos dar o luxo de um homem nos governar, de estar debaixo, não se está debaixo da unção do pastor, homem, de jeito nenhum, jamais. Já estive e não me senti bem, pelo contrário, amados irmãos, pelo contrário, isso era muito terrível, você está debaixo de rudimentos de homem e deixando o Cristo ressuscitado de lado, obedecendo ao homem. Encontro, amados irmãos, por aí, dizendo para mim bem assim, irmão José, mas toda autoridade é constituída por Deus. Sim, verdade. Amados irmãos, mas não é a autoridade que você está pensando. Ah, não, mas o presidente é uma autoridade, o policial é uma autoridade, e aí vai, são muitos, né? Mas essa não é a autoridade que Deus está falando. Não é, amado. Amém? Eu também sou autoridade. Amém? Mas autoridade essa como? Constituída por Deus, não por mérito, por concurso, por eleição. Isso não é, amados irmãos, o que Deus elegeu como autoridade. Não é, amém? Outra hora, domingo que vem, eu vou trazer um tema a respeito dessas autoridades constituídas por Deus. Amém? Anotem aí que próximo domingo, de hoje a 8 dias, vou trazer para vocês o que é uma autoridade constituída por Deus. Amém? Graças a Deus. Então, continuando, abra aí a tua Bíblia agora no livro de Gálatas, ainda Gálatas, volta lá, por favor, Gálatas, nós já estamos terminando, concluindo. Amém? Gálatas,
Quem encontrou, diga amém. Amém? Todos encontraram Gálatas capítulo 4. Diga graças a Deus. Só que agora no versículo 4. Olha só. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Está vendo? Por que Jesus tinha que participar e fazer acontecer a lei? Porque ele era judeu, tinha ali que cumprir toda a lei para que eu e você não praticasse mais os feitos da lei, como muitos até hoje fazem, né? Muitos hoje querem fazer a última ceia que Jesus fez com seus discípulos. Ainda coloca o nome de Santa Ceia para comer pão e beber suco. E gritar aos amados irmãos que aquele feito é para comunhão com Deus. Que ao você orar a Deus, aquele pedaço de pão é o corpo de Cristo, se transformará na carne, né, de Cristo, e o suco de uva se transforma em sangue. Uma ideia errada, incorreta, que muitos aprendemos assim, como até hoje tem gente participando, fazendo esse tipo de manobra, crucificando a Jesus, dizendo que Jesus ainda vai morrer. E é verdade, aquele que come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque está condenando, dizendo que Jesus, o que ele fez, não valeu a pena. Por quê? Se Jesus foi à cruz do Calvário, amados irmãos, fez todos os feitos, levou sobre ele tudo e todas as coisas, e nós aqui na terra, hoje, vivemos pela graça de Deus, e nós tornamos a fazer isso, tentando fazer sacrifício, tentando fazer algo para agradar a Deus, para servir a Deus. Não, isso é uma servidão boa. Não, amados irmãos. A última ceia que Jesus fez com seus discípulos era a festa, né? Ali, e eles unificaram, fizeram as duas festas, porque lá tinha as duas festas, né? Tinha a festa dos pães asmos e tinha a festa da Páscoa. Amém? E então Jesus fez a última ceia com seus discípulos e ele diz, é porque muita gente não presta atenção no que está lendo e porque quer que outros sigam do mesmo jeito, façam do mesmo jeito. Para quê? Para que possam chegar-se a Deus, ter uma comunhão a mais que os outros. Ainda diz assim para aquele, o Senhor está firme com Deus? Está dizimando legal? Está ofertando? Está participando das coisas da igreja? Então o Senhor pode participar da Santa Ceia. Não, amados irmãos. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, já foi imolado. Nós não precisamos participar de campanhas, um feito como esse, né, da Santa Ceia dos homens, condenando o que Cristo fez, mostrando ao mundo que Jesus ainda vai ser crucificado. Não, ele já foi crucificado e ressuscitou. É por isso que hoje você vive aí, feliz, tranquilo, abençoado e sem temor de mal algum. Está vendo? Mas não porque você comeu pão e bebeu suco e diz que agora você tem comunhão com Deus. Eu já vi muitos irmãos dizer, não, mas fulano está um grau acima de mim na fé. Ele é um homem de Deus, está um grau acima de mim. Como muitos hoje fazem o seguinte, o presidente da igreja fulano de tal vai estar aqui tal dia. Vixe, é o presidente da igreja. Amado, a igreja é você. Se você quer eleger alguém como um presidente, o presidente é Cristo. Amém? O fundador daquele trabalho lucrativo, amém? É um homem comum,
como você, não é mais homem de Deus do que você, não é mais homem de Deus do que eu, e não existe nessa terra homem nenhum, fundador de ministério nenhum com um grau acima na fé do que você. Isso é outro erro terrível. Outro erro terrível de um homem achar que o outro está um grau acima dele. Ah, não, mas é meu líder, é meu líder. Meu líder jamais eu posso desrespeitar, eu posso dizer isso. Amado, o meu líder é Deus. Digo isso, já disse para muitos pastores que passaram por mim quando estive no sistema e digo, meu líder é Deus. Homem nenhum, amados irmãos, é líder. Meu não. Amém? Tenho respeito sim, mas como líder não. De jeito nenhum. O meu líder, o meu pastor, o meu tudo é Deus. O homem, para mim, é comum, igual a mim. Os mesmos defeitos, as mesmas sujeição às coisas, sujeito aos mesmos erros, as mesmas práticas. Então, a fé que eu tenho em Deus, que não pertence a mim, é um dom de Deus, foi Ele que me deu, e assim Ele deu aos demais, é a mesma coisa, amados. Deus não dá fé a um mais do que o outro. Amém? Então entenda, esta maneira de você pensar está errada. Ah não, mas meu pastor está acima de mim, irmão. O pastor é o líder, é o anjo da igreja. Querido, nós não estamos mais em ministério de anjos. Nós estamos no ministério de maior excelência. Qual? Do Espírito. Diga glória a Deus. Isso não é gratificante você aprender isso? Você está em um ministério de maior excelência. Não estamos mais debaixo, amém, da lei. Nós estamos em um ministério de maior excelência, o ministério do Espírito. Diga graças a Deus. Amém? Então, para a gente já encerrar aqui, em nome de Jesus, abra aí a sua Bíblia. Agora, ainda em Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Amém? Você leu o versículo 4, agora você lê o 9 junto comigo. Olha só o que diz o 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a servir rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Olha só, está vendo o que eu falei para você aqui agora há pouco? Para que você não estivesse debaixo de doutrina de homem. Será que vocês agora tendo conhecimento, tendo participado das bênçãos, estando debaixo de um ministério de maior excelência, que é o do Espírito, quereis voltar novamente a estar debaixo de jugo, de servidão, querendo ser escravo novamente, ou escravizado, né? Jamais, amados, jamais, amém? Ache ruim quem quiser achar comigo, mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Pastor, para mim, que eu considero, sou Cristo. Tenho um respeito por aqueles que carregam o dom, mas não está um grau acima de mim, não é melhor do que eu, e nem tampouco, amados irmãos, é meu líder, amém? Vivo em graça. Quem quiser ter seu pastor endeusar como um Deus, como queira fazer, fique à vontade. Mas a homem nenhum, amados irmãos, tem o direito de dizer eu sou. Ele tem o direito de dizer eu estou. Quando alguém chegar para você e dizer assim, ô irmão, o senhor é o pastor, diz não, eu estou. Quando eu estou lá no púlpito, pregando aos amados irmãos, eu estou na função de um pastor, mas eu não sou, o pastor é Cristo. Amém? Diga graças a Deus. E para nós encerrarmos, amados irmãos, Colossenses 2:8, amém? Colossenses 2:8. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 2, no versículo 8, para a gente encerrar aqui.
Graças a Deus, todos encontraram. Olha o que diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Está vendo aí? Temos que ter o cuidado para não sermos apanhados dessa forma, para que ninguém nos engane com palavras bonitas, também com sutilezas, querendo enganar aos demais irmãos. Jamais, amém, amados? Então, está aí a mensagem da parte de Deus. Vocês fiquem todos em paz, que o Espírito Santo de Deus encham vocês de todo amor, de toda alegria, de todo carinho, em nome de Cristo ressuscitado. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela audiência aí do outro lado no Facebook. Que Deus continue aí abençoando a cada um de vocês. Amém? Fiquem na paz e sábado, se Deus permitir, nós vamos estar aqui novamente com o Ministério Nova Sião. E no domingo, o nosso irmão José, que fala com vocês aqui agora, vai estar trazendo aí a palavra do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz e até domingo, se assim Deus permitir.